Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma sexta-feira 13, né? Da qual o espírita não tem medo, né? Eu, por exemplo, sempre dei sorte com o número 13. Zagalo também sempre deu sorte com o número 13, não é? E quantas pessoas dão azar com o número 6, número 2, número 8, número 7? Porque isso tudo é bobagem. Não tem nenhuma relação entre número e azar ou sorte, e azar ou sorte com número. Como não tem nome com pessoa, pessoa com nome. Quantas pessoas trocam o nome para ver se a vida muda? A vida que tem que mudar é você, não é o nome. Não é o nome que faz a vida, nem a vida que faz o nome. Você que resolve o problema. É a nossa consciência que tem que atuar e resolver o problema. Não é? Então, mas isso aí tem distraído muitas e muitas pessoas pelo mundo afora, achando que não pode passar debaixo de escada. Hoje, terça-feira, sexta-feira 13, passar debaixo de escada e ainda tropeçar num gato preto, camarada se condena ao inferno eterno. Bobagem, preconceito, coisas que o Espiritismo vem ensinar, que nada disso tem influência. Assim como os astros não têm influência nenhuma nos destinos das pessoas. Absolutamente não tem. O que pode ter e tem é influência magnética através da própria força da gravidade de todos os objetos que existem no universo. Então está tudo submetido a uma ação universal, através da gravidade, em que tudo aí interfere sobre tudo, mas fisicamente, não moralmente, não intelectualmente. Então, por exemplo, a Lua, ela interfere, ela faz as marés, ela faz a maré cheia, a maré baixa, o crescimento de certas plantas, ou das plantas em geral, pelo magnetismo da Lua. Aquela história de cortar cabelo da mulher tem lógica com o magnetismo da Lua, porque é o objeto mais próximo da Terra. Mas tem com o Sol, tem com Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, tem com outras galáxias. Porque tudo é um conjunto que tem influência eletromagnética, influência de tudo sobre tudo. Agora, não em termos de dar sorte ou dar azar. Em termos de dar certo ou de dar errado. Aí não. Aí o Espiritismo ensina isso lá na questão número 40 do Livro dos Espíritos. Porém, nós estamos aí para justamente continuar aprendendo sobre isso, aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre o que é verdade ou é equívoco, ou é engano das inteligências passadas, e a gente ir sempre mudando, reformando e consertando aquilo que a gente achar que deva consertar, aquilo que na vida não está sendo bem encaixado, a gente tem a obrigação de realmente mudar. E é o que nós estamos aqui para continuar aprendendo, a fim de quando mudar, nós mudarmos da melhor forma possível. Não mudarmos estabelhadamente ou inconsequentemente, porque já tem que mudar, então vamos mudar. Mas mudar para onde? Mudar para quê? Não é? Vamos trocar o guarda-roupa, mas por quê? Não, porque tem que trocar, está todo mundo trocando, olha que burrice. Vai trocar o guarda-roupa por um outro guarda-roupa, porque está todo mundo trocando o guarda-roupa? Isso é uma concepção errada, é uma influenciação errada. Então tenhamos racionalidade, inteligência para mudar, sim, mas sempre mudar quando houver motivo e quando houver segurança naquilo que nós vamos fazer à frente, de ser melhor do que aquilo que nós estamos fazendo atrás. Então, com a permissão de Deus e a ajuda dos bons espíritos, nós iniciamos a nossa reunião e vamos passar a palavra para o nosso irmão Washington, que vai fazer a palestra de hoje. Com vocês, o Washington Rodrigues. Esse é nome de locutor de rádio, né? Locutor, é futebol, né? Washington Rodrigues falou. Pronto. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que possamos dar mais continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões. Apesar de hoje ser sexta-feira 13, como já foi anunciado e como sabemos, o tema que nós iremos abordar hoje e refletir, que está no Céu e Inferno, um livro que faz parte das obras básicas da doutrina espírita, e esse tema, o temor da morte, um tema bastante interessante para que possamos desenvolver esse tema e entender cada vez mais, porque todos nós temos um entendimento, uma opinião, um achismo sobre isso, não de agora, mas de toda a humanidade, desde lá dos primórdios. Morte, o que é a morte? Como é que é? Dói, não dói? Quando que chega? Como se chega? Que sentimento nós temos perante essa palavra, esse sentimento, essa passagem? Então, a doutrina espírita, representada aqui no Céu e Inferno,
descreve com bastante propriedade, minuciosamente, para podermos entender, ter um panorama desde lá de trás, desde os nossos ancestrais, desde lá de trás, nós mesmos, a nosso entendimento, a nossa concepção, a nossa forma de pensar a morte, a nossa cultura em relação com a morte e o contato com a morte. Apesar de essa palavra a gente ver uma coisa meio fria, meio triste, mas à medida que iremos entender e à medida que nós vamos refletindo em nossa vida, seja numa casa espírita, seja em nosso lar, a partir do momento que nós começamos a refletir, a entender mais claro fica essa palavra. Mas ela vai dizer algo além daquilo que conceitualmente nós achamos que é preto, que é escuro, que é apagado, que é sem luz e que desaparece, acabou. No Seu Inferno, no capítulo 2, o tema é preocupação com a morte. Em alguns livros é temor da morte. E vamos aqui estudar, começar aqui, causas da preocupação com a morte. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande a preocupação com a morte. Nós observamos nos índios o entendimento que eles têm com a morte, que fala, morreu, vai para o mundo dos espíritos, vai para um outro lugar. Lá de trás acreditava-se, tinha um sentimento que ia acontecer alguma coisa. Nós percebemos isso até em outras civilizações, como os egípcios, que a morte era todo enrolado naquele tecido, e era colocado num lugar, os seus escravos, os seus pertences, pensando no futuro. Alguma intuição dizia que ia usufruir de todos aqueles bens, ia ter de novo uma vida e usufruir e utilizar. Então vemos lá de trás expressões, comportamentos, formas das pessoas serem enterradas, a forma como era enterrada, tal, já diziam que por que estava dessa forma, já com a ideia, a condição de uma vida futura, de alguma coisa. A intuição inata da vida futura é um dos fatores básicos da origem das religiões. E isso é interessante. E todos nós já temos esse entendimento, essa noção do que nós percebemos e vimos nas religiões. A preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessária enquanto o homem não estiver esclarecido e respeito da vida futura, como um contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho nesse mundo que se deve servir para o seu próprio adiantamento. Então nós observamos aqui já falando da lei de conservação, que é abordada no Livro dos Espíritos. Nós temos a nossa preservação, nós temos medo. Se algo está quente, nós tocamos, sentimos medo. Nós temos medo de sentir fome, temos medo de algo machuque, nos corte, porque nós temos temor, nós queremos viver, queremos andar, caminhar, queremos ter saúde, queremos ter uma boa saúde, nós queremos preservar o corpo. De uma forma instintiva, nós temos esse meio. Então, nós temos todo esse aparato instintivo e, consequentemente, Deus dá todas as propriedades necessárias nesse mundo, no universo, para que possamos manter a nossa acuidade corporal, para que possamos desenvolver a nossa inteligência e nos preservar cada vez mais, indo além do instinto, a saber, a conservar e a ter a medida dos nossos interesses, das nossas ambições, do que buscamos, do que é interessante, é melhor para o nosso organismo, é melhor para a nossa ideia, é melhor para nós vivermos em coletivo, em sociedade. E essa é a lei de conservação, aquela questão de precisar do outro para se ajudar, para colaborar, para poder alcançar um objetivo comum, que está além da força de um, mas juntos, juntando com o outro consegue organizar e manter toda uma conservação, uma proteção. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo,
Compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas à vida presente. Com essa certeza, ele trabalha com vistas ao futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da orientação mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na Terra, de não perder o fruto de nenhum de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. Solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos, que faz compreender o que deve existir entre os vivos e, desde então, a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade o seu objetivo no presente e no futuro. Nós vemos que esse entendimento, essa compreensão, a doutrina espírita vem e nos ajuda a compreender essa forma, esse perfil, essa vista do futuro, essa compreensão de que cada um de nós, seres humanos, espíritos encarnados, temos, diferente dos outros seres que existem, como os seres animais, como os insetos, como o vegetal, que tem um ciclo curto, outro tem um ciclo longo, mas o processo de desenvolvimento não é igual a nós, seres humanos. Nós vemos que nós temos o quê? Desenvolvemos a inteligência, a capacidade de trabalhar e lidar com sentimentos e pensamentos e de melhorar, aperfeiçoar, de ter o estímulo da necessidade de progredir, desenvolver, de se recuperar de determinadas situações. E nesse processo, tendo o entendimento do futuro, um futuro que não é um fim com a vida do corpo, mas vai além disso, isso nos ajuda. Não só nos acalma, mas nos faz compreender, juntamente com a lei de conservação, que é importantíssimo nós utilizarmos o nosso presente como uma forma de trabalhar o nosso futuro. Porque o futuro ele vai chegar, mas o presente é agora, e é agora que temos que desenvolver as nossas habilidades, desenvolver as nossas relações, desenvolver e buscar compreender melhor o sentido das coisas. E no caso de hoje, nós estamos procurando o sentido, entender, compreender, dentro do panorama da humanidade, a morte. E após a morte, como deve se entender melhor, para olharmos para trás da nossa existência, tudo que adquirimos, tudo que amealhamos de inteligência em bens materiais, em relações com outras pessoas, em desenvolvimento, para que serviu? Qual é a utilidade? Qual o papel desse conhecimento, dessa bagagem toda, para a morte e para após a morte? E qual o sentimento que teremos? Para escapar às preocupações com a morte, ele precisava encarar a esta no seu verdadeiro sentido. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer sobre ele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, no espírito encarnado, um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Para os que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda se sobrepõe à vida espiritual. Aqui diz que a gente tem que encarar de frente, com profundidade, o entendimento da morte, esse romper, mas com profundidade que requer de nós desapego. E, ao mesmo tempo, entendimento de tudo que existe, o nosso papel na vida, no mundo, porque estamos aqui, o que fazemos com o que adquirimos aqui, como lidamos com isso, como trabalhamos com isto, para que possamos nos tornar melhor entender esse Deus, entender as coisas, entender as relações no dia a dia, por que elas se sucedem, por que elas acontecem, entender a dor, o sofrimento de outros, entender a nossa dor, porque sofremos, porque passamos determinadas situações, e que se tivermos um determinado comportamento em determinadas situações de sofrimento, nós sofremos, mas não nos sentimos derrotados, não nos sentimos prejudicados por um Deus, por um Criador, por alguma coisa que nos criou para sofrer, mas compreendemos todo o princípio, todo o funcionamento disso, porque tem um fim, e ao mesmo tempo tem uma ação que é gerada por nós e cria uma reação.
Então, toda essa profundidade é necessário nós olharmos com um bom entendimento. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, quando a vida real é a da alma. E realmente, a doutrina espírita e o entendimento que a gente tem diante da vida, independente da doutrina, nós vemos que a vida real está além da matéria. Porque a matéria é perecível. Assim como tem um material, um produto que tem uma validade, também esse corpo que nós temos tem uma validade. Por mais que cuidemos dele, por mais que tenhamos a presença da conservação conosco e a consciência de utilizar todas as situações, todos os componentes, todos os mecanismos, toda a química e biologia e tecnologia para que o corpo possa superar as limitações e aumentar a qualidade de vida e a longevidade, chegará um momento. E isso todos nós sabemos que chegará um momento. Porque todos nós sabemos, todos nós, humanidade, sabemos que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos ou não reproduzimos e depois morremos. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Por isso, quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo com o fim de tudo. Ela é, assim, provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. A preocupação se enfraquece à medida que se desenvolve a certeza e desaparece por completo quando esta se firma. Eis o lado providencial da questão. Seria prudente não perturbar o homem cuja razão ainda não deseja suficientemente forte para suportar a perspectiva demasiado positiva e sedutora de um futuro que poderia levá-lo a negligenciar o presente, necessário ao seu progresso material e intelectual? Aí aqui uma nota. É interessante observarmos que nós temos esse entendimento, nós, humanidade, entendendo que existe a vida futura, que existe algo além dessa barreira que nós falamos morte. Mas, ao mesmo tempo, acreditando nessa vida futura, nós nos prendemos às coisas da vida, de maneira de além daquele sentimento que temos de conservação. Nós nos prendemos às coisas, às pessoas, às certas situações, também nos prendemos a certas situações, que ficamos ancorados em certas situações, ao mesmo tempo acreditamos na vida futura, acreditamos além daquela barreira. Então, de certa forma, se contrapõe o sentido, se contrapõe o entendimento, porque não estamos tendo uma visão, um raciocínio e a utilização da vida de maneira adequada em que essa crença no futuro esteja sendo utilizada no presente. Mas se estamos investindo agora, investindo de maneira, de certa forma, incoerente, ou de maneira sem entender o porquê, ainda pela nossa ignorância, pela nossa falta de capacidade e pelos nossos interesses, que essa vida futura vai requerer de nós não aquilo que temos, que possuímos como bens perecíveis, mas daquilo que fizemos daqueles bens, como nos relacionamos com aquelas coisas, com aqueles objetos e com o sentimento com as pessoas para essa vida futura. Então acreditamos na vida futura, mas estamos agarrados ao presente e nas coisas do presente. Então, a advertência de Kardec aqui. Neste pequeno trecho, exige a maior atenção do leitor. Muitas pessoas têm um anseio justo, mas prudente, de converter todo mundo às suas crenças. O Espiritismo não tem necessidade de proselitismo. Kardec sempre acentuou que ele não veio para os que estão satisfeitos em sua crença ou descrença, mas para os que não estão e procuram algo mais. Há pessoas que não se acham em condições de compreender os princípios espíritas. Fazê-las aceitar esses princípios pode ser prejudicial. Ao se convencerem, por exemplo, de que a vida espiritual é superior à material, elas poderão desprezar esta última e negligenciar as oportunidades que a atual encarnação lhes oferece para o progresso e a reparação do passado. Isto não se refere apenas às pessoas incultas ou de inteligência reduzida. Também pessoas inteligentes e cultas
pode não estar em condições de compreender o problema, em virtude de longos estágios do passado em que insistiram no materialismo e na descrença. Observemos aí atentamente isso. A doutrina espírita não vem querer convencer ou querer mudar, mas vem querer ilustrar, através de leis da natureza, leis natural, mostrar esse entrelaçamento, a importância da vida e esse futuro. Como é esse futuro? Como desenvolve esse futuro após a morte? Mas para aqueles que querem compreender, querem entender, não estão satisfeitos. Ou se estão satisfeitos, mas estou satisfeito, mas isso não é prático na vida. Isso não condiz. Eu adquiro o entendimento, adquiro o conhecimento, adquiro os sentimentos e valores morais, mas isso vai ter um fim, vai acabar? Ou se eu não consigo adquirir esses conhecimentos, mas me esforço, mas não consigo, porque certas paixões inferiores ainda me vêm de rebote e me levam e eu não consigo, estou sempre navegando e não consigo dar um passo à frente. Isso vai acabar com a vida, acabou a oportunidade, acabou o momento. E eu perceber certas formas de representar a morte e após a morte, fica meio incoerente e quando cresce, desenvolve, não pode ser assim. Não é assim que funciona, e passa a ser descrente daquela filosofia ou daquela religião que seguia, porque chegou um ponto que entendeu de maneira diferente, viu que as leis da natureza, o comportamento era diferente daquilo que se dizia ali e que se via na realidade da vida, dessa vida futura, fica descrente, ou se torna um neófito, ou então vira um ateu, materialista, e ponto, não quero saber dessa forma, não quero entender. Aí vemos a responsabilidade e o compromisso de esclarecer, de a religião procurar progredir, levar as pessoas a progredir. Mas para levar as pessoas a progredir, as pessoas têm que ter o interesse de quererem progredir. De não só receberem, mas pensarem o que está recebendo, desenvolver, analisar, utilizar o pensamento. Assim como gênios que nós vemos na literatura dos antigos, várias pessoas dotadas de inteligência, que escreveram livros, filosofias, trabalhos químicos, físicos e tudo mais, começaram a pensar. E nós também no nosso mundo, no nosso micromundo de pensamentos e de tentar utilizar, de refletir, nós também temos a condição, também temos que ter essa vontade de desenvolver, de ampliar esse entendimento, para que possamos definir o que eu quero, como eu vou conseguir alcançar esse objetivo. O que o mundo está dizendo? O que dentro de mim está dizendo? O que as leis da natureza diz? Porque nós queremos alcançar a perfeição. E para alcançar a perfeição, nós temos que ver que a natureza é perfeita. Em todos os seus estágios, ela é perfeita. E se queremos alcançar a perfeição, nós temos que aprender a entender com a natureza e tirar o de melhor que possa ser incorporado em nossa vida. Para que possamos pensar, para que possamos fazer, trabalhar, utilizar o corpo, utilizar a mente, utilizar a palavra e receber o entendimento, o conhecimento, mas ter uma autoavaliação, ter uma autocrítica para ver se está fazendo efeito, se é isso mesmo. E se chegar um momento, mudar. Mas mudar pensando no melhor, mudar para se transformar, para quebrar aquela linha de trajetória e ir para uma trajetória que se acredita e através cada vez mais do desenvolvimento da inteligência, do raciocínio e da capacidade de bom senso em discernir as coisas, não pelo que todo mundo fala, não porque aparece em todos os canais, não que aparece em todos os rádios, mas porque você sente no seu dia a dia o efeito de Deus. Mas o efeito de Deus vai fazer sentir quando estivermos conectados com a inteligência de entender as coisas com profundidade, desapegando do quê? Do nosso egoísmo, das nossas paixões, do nosso interesse material, que em determinado momento é justo, nós queremos progredir e queremos ter conforto, mas temos que ver a que ponto esse conforto será penoso para nós, ou terá que pagar um preço muito alto, terá que pagar a distanciamento de nós com as pessoas que gostamos, o distanciamento de nós com a boa saúde. Por que adianta ganharmos 10 mil reais, mas trabalhar num lugar, num túnel, em que tem jacaré, que de repente pode vir um te pegar. E acabou. E que adiantou 10 mil? Não adiantou nada. Ia ganhar muito dinheiro, mas vivia assim, já sabia. Ali tem um animal, existe uma espécie ali que de vez em quando aparece, e aí, que adiantou? Foi ambição, desejo de querer ganhar mais. Contraproducente. Então, de maneira brusca, eu falei de uma maneira assim bem
acústica, é o nosso entendimento que às vezes a gente queríamos pegar aquilo, nós vamos pegar aquilo, mas esquecemos que para chegar lá, vários percalços tem. E se não estivermos preparados e antenados para compreender isso que desejamos, nós iremos nos machucar, iremos nos ferir, iremos nos prejudicar por falta de quê? De bom senso, de paciência, de equilíbrio, de saber medir e de usar o raciocínio que todos nós temos. Mas um raciocínio que fora daquela desespero, fora da ignorância de querer, eu quero porque quero, como fosse uma força interna, contrabalanceando o que desejamos na vida. Esta situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual se apresenta a vida futura, aspecto que poderia bastar para as inteligências pouco avançadas, mas não poderia satisfazer as exigências racionais de homens de reflexão. Desde que nos apresentam, dizem estes, como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdadeiras. Daí resulta a incredulidade de alguns e, para grande número, a crença duvidosa. A vida futura é para eles uma vaga ideia, antes uma probabilidade do que uma certeza. Eles desejariam crer, quereriam que fosse verdade, e malgrado isso, dizem a si mesmo, mas se não for assim, o presente é positivo. Ocupemo-nos primeiro dele, o futuro virá por acréscimo. E depois diz ainda, o que é, na verdade, a alma? Um ponto, um átomo, uma centelha, uma flama? Como ela ouve, como vê, como percebe? A alma não é para eles uma realidade positiva, é uma abstração. Os seus seres queridos, reduzidos à condição de átomos no seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, não tendo mais os seus olhos as qualidades que o faziam amados. Não podem compreender o amor de uma centelha, nem o que se pudesse ter por ela. E eles mesmos não se sentem satisfeitos de ser transformados em monadas. Daí o seu retorno ao positivismo da vida terrena, que lhes oferece alguma coisa mais substancial. É considerável o número dos que são dominados por esse pensamento. Muitas das vezes nós observamos, a pessoa fala, não, a pessoa morreu, está no pensamento, tem na sua lembrança, está na sua memória aquela pessoa, como se fosse toda aquela pessoa que morreu, está vivendo na nossa memória, como nós tivéssemos um filme, uma fotografia, e de vez em quando a gente reprisa. E quando a gente reprisa em nossa mente, aquela pessoa está viva, não morreu. Mas na medida que a gente não está pensando coisa, não existe mais. E aquele ser se apagou. Muito tempo disso, não está na sua memória, não vive na sua memória, pensa nas lembranças, a coisa que está sempre na sua memória. Está sempre no seu pensamento. Sim, está no nosso pensamento, está na nossa memória, mas continua a existir. Está existindo. Independente que estejamos pensando naquele momento, naquela pessoa, ou estivermos reprisando situações, fatos que vivenciamos com aquela pessoa quando estava ainda encarnada. Então, continua a existir. E muitas das vezes, ainda hoje, escutamos, não, essa pessoa ainda vive na memória dos filhos e tal. Não, vive na memória, mas existe, continua existindo, independente da memória das pessoas que conviveram, que tiveram um relacionamento com aquela pessoa, com aquela alma que desencarnou. Outra razão que amarra as coisas terrenas, até mesmo as pessoas que acreditam firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam de ensinamentos recebidos na infância. O quadro apresentado pela religião a esse respeito, temos de convir que não é muito sedutor nem consolador. De um lado, vemos as contorções dos danados que espiam nas torturas e nas chamas sem fim os seus erros passageiros. Para eles, os séculos sucedem aos séculos sem esperança de abrandamento nem de piedade. E o que é ainda mais impiedoso, para eles o arrependimento é ineficaz. Do outro lado, as almas sofredoras e exaustas do purgatório, esperando a sua libertação da boa vontade dos vivos, que devem orar ou mandar orar para elas, e não dos seus próprios esforços para progredir. Essas duas categorias constituem a imensa maioria da população do outro mundo.
Acima dela paira a restrita classe dos eleitos, gozando pela eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa inutilidade eterna, sem dúvida, preferível ao nada, nem por isso é menos fatidiosa. É por isso que vemos nas pinturas que retratam os bem-aventurados as figuras angélicas que respiraram mais o tédio do que a verdadeira felicidade. Observamos muito isso. Essas situações não satisfazem as aspirações nem a ideia instintiva de progresso, que é a única compatível com a felicidade absoluta. Observamos essas três categorias. Ou a pessoa viveu através dos seus atos, das suas ações, da sua forma de viver, de conviver, não foi producente, errou muito, tal, é condenada a um lugar. E esse lugar irá lhe queimar eternamente, ou irá passar ali a sua solidão, ou irá se resfriar eternamente. Há outros que ficam no intermediário, num lugar que fica dependendo da oração, do pedido de outros, para que saia daquela situação. E há outros que estão no nível mais alto, que a partir de uma vida, viveram com justiça, com amor, com tudo isso, com toda a harmonia, fazendo bem, e vão para um lugar elevado, e lá ficam. E como diz aqui, fastidiado, contemplando a vida, contemplando. Mas esses três estágios não se conversam, não existe ligação, estão separados, estão distintos. Essa compreensão, no mundo em que vivemos, e no conhecimento que estamos adquirindo, nós, humanidade como um todo, não é tão concebível. Porque onde está o amor de Deus? Separando essas três categorias. Errou uma vez, pronto, vai para um lugar. Acertou e não acertou, ficou no meu termo, fica nesse lugar, mas vai depender desse outro para poder sair. E o outro fica no estágio acima. Se nós aprendemos com a religião, com todas as religiões que aprender, a ajudar o próximo, amparar, ser fraterno, ser amigo, ser humilde, ser companheiro, procurar fazer o bem, ajudar aquele que está caído. Nessa categoria não tem alguém que está caído, que está na situação, que foi colocado ali condenado, não precisa também do apoio, da ajuda, não precisa ter uma oportunidade para restaurar um comportamento, uma atitude que anteriormente teve. Aquele que está na situação mediana, que depende do outro, mas não depende dele, a vontade dele, buscar e achareis, está no Evangelho, pedir e obtereis. Mas buscar e achar é aquele que está naquela situação, tem que buscar dentro dele, achar e querer fazer o melhor e sair daquela situação. Não apenas depender que o outro, externamente, um terceiro, faça alguma coisa para que saia dali, porque a coisa tem que vir de dentro. A transformação tem que vir de dentro, a vontade de querer acertar, de querer superar, de querer vencer, de conquistar, porque é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e temos o mérito, porque é através do mérito que nós adquirimos as coisas, que nós avançamos, que nós progredimos. Nós não progredimos por causa do outro, nós não progredimos porque o pai é PhD em X, ciência, e o filho, por o pai ser PhD, ele vai falar, meu filho, você vai conseguir, você vai vir, venha. Não, ele vai ter que estudar, ele vai ter que passar por todo aquele percurso para poder alcançar esse ensino. Não é transmitido assim. E como alguém vai transmitir de fora para aquela pessoa sair daquela condição, sem aquela pessoa não poder fazer nada, porque não existe ligação. Então, é algo para a gente refletir. Refletir aqui na Casa Espírita, a gente refletir fora daqui, ver como a nossa compreensão, a humanidade, a compreensão da morte, da ligação com Deus, como ela tem que avançar. Em determinado momento, ela é necessária, ela é útil, é o menos mal da situação, mas nós temos que avançar. Nós temos que buscar e progredir. A ideia de uma situação mais feliz apenas passa pela mente, pois não tem raízes suficientes. Tudo concorre, pois, para inspirar o pavor da morte em lugar de despertar a esperança. O homem levará ainda longo tempo, sem dúvida, a se livrar desses prejuízos, mas o conseguirá na medida em que a sua fé se consolide, em que fizer uma ideia mais pura da vida espiritual. A crença vulgar, por outro lado, coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao pensamento, onde elas se tornam, de qualquer maneira, estranhas aos que continuam vivos na Terra.
A própria igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Declara que toda relação está rompida e que toda comunicação é impossível. Se as almas se encontram no inferno, toda esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que a gente também vá para lá. Se elas se encontram entre os eleitos, estão inteiramente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e vivos uma distância imensa que nos faz considerar a separação como eterna. E muitas vezes nós achamos, perdemos um ente querido, uma pessoa amada, uma pessoa conhecida, mesmo acreditando no futuro, nós achamos que nunca mais vamos ver. Nós ficamos desesperados, meu Deus, não sei o quê, como se acabou, como se a morte daquele corpo representasse o fim daquela alma que estava habitando aquele corpo. Eis porque preferimos ter junto a nós, sofrendo na terra, os seres que amamos, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Além disso, a alma que se encontra no céu será realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimando eternamente? É o que temos que refletir. A doutrina traz essas informações para a gente refletir. Refletir algo que nós já conhecemos, já ouvimos falar, mas refletir em torno do conhecimento e da vivência e do que já aprendemos, já escutamos aqui e lá fora. É justo? É lógico? É a benevolência de Deus expressa? É para nós refletirmos. E se acabou eternamente queimando? Uma mãe que ama muito seu filho, ao saber que o filho está em determinada situação, região, ela não vai atrás para tentar socorrer, para tentar ajudá-lo, mesmo sabendo que não terá a força possível para resgatar daquele local, mas vai para junto dele. Porque a sua tranquilidade, num lugar bonito, coisa, sempre vai estar com o pensamento naquele filho, naquele espírito que Deus ofereceu para que ela pudesse conviver e trabalhar, cuidar, amparar, aprender com aquele filho. Vai ficar lá contemplando? Nós não ficamos contemplando quando temos um filho, um tio, um pai, um avô em determinada situação triste, sofredora. Nós queremos ficar junto. Nós detestamos ir no hospital, estar no hospital, mas tem alguém que nós amamos, que gostamos, está no hospital, nós fazemos questão, não, eu vou para lá, eu vou ficar junto. Não vamos fazer nada, porque nós não somos médicos, mas nós sabemos que a nossa presença junto ali vai fazer uma diferença. Vai ajudar de alguma forma, não vai ajudar ao corpo de maneira direta, mas vai ajudar aquela alma que está ali, que pode reagir, que pode se sentir confortada, que pode se sentir cuidada, que não pode se sentir sozinha, que não vai se sentir sozinha, que tem alguém junto ali. Então vemos de uma maneira mais ampla como podemos entender isso, como vemos lógica nisso. É para nós refletirmos, analisarmos esses fatores. E continuando aqui, por que os espíritas não se preocupam com a morte? Porque os espíritas não se preocupam com a morte, ou, no caso, porque os espíritas não temem a morte. A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O véu é levantado. E o véu é levantado sempre nas casas espíritas. Aqui sempre é levantado, na medida que procuramos estudar, procuramos entender, procuramos ler. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva. Não foram os homens que o descobriram através de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a sua situação. Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da ventura e da desgraça. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com que os espíritas encaram a morte, da calma dos seus derradeiros instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza.
sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente, em melhores condições. Esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol depois de uma noite tempestuosa. Os motivos desta confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo, que a torna um ser definido, que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daquele que nos são caros repousa, assim, sobre algo real. Não os representamos mais como chamas fugitivas que nada fazem ao nosso pensamento, mas como formas concretas que nos apresentam melhor como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. A dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamos tranquilamente com uma libertação como a porta da vida, não como a do nada. E esse entendimento, essa fase que procuramos cada vez mais na doutrina espírita, nos esclarecer, nos entendermos dessa vida após essa morte. E acabamos com essa morte que existe, essa figura, essa simbologia, e vemos que a morte que acontece, a morte do corpo. O corpo morre, porque perde as suas funções, morre, mas ele tem todo um trabalho, vai para a terra, torna adubo, se transforma, não se perde. Na natureza nada se perde, vai se transformando. E a morte, eu tenho que dizer que a morte não é morte. A morte é apenas uma fase, um passamento que nós passamos para o mundo espiritual. Mas o entendimento do mundo espiritual nós vamos entender cada vez mais à medida que nós vamos estudando, que vamos sentindo e percebendo, que vamos avaliando as nossas percepções de mundo. Para quem fica, quando existe a morte de um ente, para quem fica, nós ficamos destroçados. Primeiro sentimos a falta da presença física da pessoa, o carinho, o amor, a presença da pessoa, o contato, o estar com a pessoa. E o nosso entendimento dessa morte, a partir desse ponto para frente, que não acabou, que continua, tem que ser mudado, tem que ser melhor compreendido. Porque nós já sabemos e temos a convicção de que não acabou. Aquela individualidade continua. Aquele ser espiritual que tivemos contato continua convivendo, mas só que chegou o momento da passagem. Chegou o fim de toda uma sequência que nós entendemos desde pequeno, desde cedo, do progresso da vida. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso apego exacerbado nos faz sofrer, nos faz chorar por aquele que está indo. E nisso nós criamos a palavra morte como uma coisa que dói, que machuca. E muitas vezes ficamos parados, atrancados com o nosso presente pela falta. E pela palavra que nós usamos, muitas vezes, perdi a minha mãe, perdi meu pai, perdi meu avô. Não perdeu. Perdemos, assim dizer, de vista, dessa vista que temos aqui. Dessa vista física, perdemos, mas ainda continua a existir. Assim como uma pessoa que estamos vendo indo numa rua e ela vira a esquina, ela continua ainda existindo, mas só que nós não estamos enxergando, mas ela continua caminhando, continua seguindo o caminho. Só que do ponto onde que estamos, não conseguimos visualizá-la com os sentidos que temos ainda. Então, para que nós ficamos, nós sentimos isso. E para quem vai? Para a alma que passou, que fez a passagem, que desencarnou. Primeiro, a sua compreensão de morte é importantíssimo para saber o seu desenrolar, a sua chegada a esse mundo. Que na verdade não é chegada, é rechegada a esse mundo espiritual. Se o entendimento e o comportamento na vida, que muito mais que o entendimento de saber que existe vida depois da vida, que morreu não acabou, mas a forma como viveu, que é mais importante do que ainda entender. Porque se for uma pessoa boa, uma pessoa que procurou se esforçar, teve os seus erros, suas falhas, mas sempre procurava resgatar,
sempre procurava consertar as coisas, e pela sua passagem firme ali, sem desespero, sem temor, sem horror, pavor, mas encarando, entendendo e compreendendo que é um processo da vida, vai ser diferente do que a pessoa que teve um comportamento muito preso às coisas da vida, não necessariamente as coisas materiais, mas muito apego a uma pessoa, a um ser, de tal forma que aquilo ali, como sufocava, não vai, sente aquela falta e fica ainda sentindo. Aí morreu, acabou? Não acabou, continua aquele sentimento, porque o que acaba, nós sabemos, é o corpo físico. Mas as emoções, sentimentos, as paixões, elas continuam. Os valores morais continuam e se ampliam. Então, para quem vai, cada vez mais é necessário compreender, entender a vida, entender o presente e se ir cada dia realizando boas coisas. Porque a vida vai continuar. Mas continua como a que fez. As sensações, as aspirações, o sentimento, como a que passou. Não muda. Morreu, acabou. Parou de sentir dor. A pessoa está acamada, passando por dor. Mas ela já compreendeu que aquela dor é uma dor necessária, a dor do corpo, fez muito uso do corpo, e está sentindo, está passando aquela dor, mas não está se lastimando, não está falando, Deus, por que eu? Não, está resignada, está compreendendo? Ao desencarnar, vai ter uma outra percepção daquela dor que tinha, mas está encarnado, está resmungando da dor, está reclamando, de uma dor muitas vezes que procurou, por impulsos violentos, por falta de atinar, por interesse, pela ação, causou uma reação, dor. Desencarnou, descansou, não vai descansar, continua a repercutir aquela dor, porque aquela dor estava, o corpo sentia todos aqueles refluxos, mas só que estava na alma, toda aquela situação, todo aquele dínamo, todo aquele que estava impulsionando para o corpo, então continua, e muitas vezes acham-se vivos, eu estou vivo, continuo sentindo a dor, eu estou vivo, estou sentindo, mas não é mais aquela dor do corpo, porque o corpo já acabou, mas continua, porque aquela dor estava na alma, a forma como a alma se comportava, como se postava na vida, as suas ações, as suas intenções, o seu formato, continuou. Nós aqui não temos, muitas vezes, a pessoa está sentindo alguma dor e vai no médico, estou sentindo dor, médico, não tem nada, não tem nada, isso é dor psicológica, ou isso é dor psicossomática, não existe isso. Ao desencarnarmos, também podemos ter esse tipo de sentimento, de sentir, de perceber, e achando que está vivo, mas vivo, continua vivo, mas o corpo é que acabou. O corpo que já não existe mais, mas continua vivo. Então essa compreensão é muito interessante, nós cada vez mais entendermos e estudarmos isso. E no Livro dos Espíritos, iremos estudar, dentro dessa sequência aqui do Céu e Inferno, para compreendermos como desenrolar da alma após a separação do corpo, como é a sua chegada ao mundo espiritual, a sua percepção, como se desenrola isso, como percebe a sua individualidade, como se consubstancia a sua individualidade e como é possível se perceber disso, que é muito importante, porque hoje estamos aqui, como nós dizemos, vivinho da Silva, mas de uma hora para outra assim, e aí, como é que nós vamos atinar, sentir? Opa, peraí, realmente eu estou vivo, estou me sentindo aqui, mas peraí, mas aqui o corpo já não tenho mais, o corpo físico, mas eu continuo, estou presente, eu continuo, e entendendo o meio que está. Porque nas religiões tradicionais, as religiões que estão aí, diz que nós iremos, ao morrer, nem desencarnar, ao morrer, iremos para um paraíso, para um lugar, como se tivéssemos nascido com um corpo naquele momento, e estamos indo para um lugar. Não, nós estamos retornando ao mundo espiritual, porque de lá nós viemos. Nós já existíamos antes do corpo ser gerado, desenvolvido. Então nós temos esse desenvolvimento, não estamos voltando para um lugar que eu não conheço, como é que lindo? Não, nós temos que ter esse destino. Mas como pelo ensinamento, pela coisa, nós ficamos meio engessados. E às vezes também por conveniência ficamos, é assim, tá bom, eu estou curtindo e vai. Uma boa noite a todos, que possamos cada vez mais desenvolver esses temas e em casa também pegar o Céu e Inferno, outras obras da doutrina espírita e estudar, refletir, porque é importantíssima essa reflexão, porque uma reflexão puxa outra coisa, puxa outra, e quando vê a gente está já tendo o quê? Um entendimento filosófico, um entendimento religioso e científico, tudo junto, porque a doutrina proporciona isso. A doutrina espírita proporciona isso, esse tríplice aspecto. E isso é interessante, isso é rico, porque isso, primeiro, dificulta a probabilidade de a gente errar, ou de a gente querer caminhar só numa direção, e chegar na frente e não é assim, e voltar. Uma boa noite a todos, e que assim seja. Realmente, a gente estudando a doutrina espírita, a gente afasta esse problema de morte, medo de morte,
No programa da televisão que está rodando aí, esse que vai reprisar amanhã, nós não vamos fazer ao vivo, vai ser reprise desse que está rodando, do 108. Mas nesse último programa me perguntaram, mas Emanuel, como é que é do outro lado? Não se preocupem como você é do outro lado. Tem que preocupar do jeito que está aqui, como você está aqui, porque do outro lado vai ser do jeito que vocês quiserem. Ou seja, do jeito que a gente estiver fazendo por onde ter um outro lado. A natureza é composta de pensamentos. Quando não são pensamentos humanos, são pensamentos da inteligência suprema, de Deus. Tudo é produto da inteligência, da manifestação do pensamento, que é a manifestação da inteligência. Então, o que não é feito por nós, foi feito por Deus. Logo, do outro lado, vai ser o que nós quisermos e merecemos. Se você é violento, ao passar para o outro lado, é claro que você vai se juntar aos seus irmãos violentos que te aguardam. Se você é de paz, tranquilo, claro que você vai se juntar do outro lado ao grupo de irmãos, à sociedade espiritual de pessoas tranquilas, de pessoas de paz. Então, o outro lado vai ser do jeito que vocês quiserem, do jeito que eu quiser, porque nós estamos construindo o outro lado. O que não depender da nossa construção, vai depender da construção de Deus. E aí nós não precisamos nos preocupar, que vai ser coisa maravilhosa, com certeza. A gente caminhando pelas florestas, pela natureza que nós conhecemos, vocês veem como tudo é tão lindo. As árvores, os lagos, as flores, o vento, as nuvens, o céu, tudo aquilo que o homem não fez, nós podemos constatar com certeza que é coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Então, qual é o medo de passar para o outro lado? Como ele diz muito bem, nós de lá viemos, nós não somos daqui, nós somos do outro lado. Então, realmente, medo de morte para espírita é zero, é zero. Sentir a morte, a gente sente, claro, como também foi apresentado no estudo. Deixar de conviver com a mãe fisicamente, com o pai, com o filho, é dolorido, é assim, impactante, mas não desespera e nem tortura ninguém que conheça o espiritismo, porque a gente entende que, como nós estudamos aqui hoje, nós não somos daqui, nós somos, na verdade, cidadãos do universo e nós estamos aqui de passagem. Ah, mas o espírita chora? Chora, claro que chora. O espírita chora, sente falta, sente saudade, mas não se revolta, mas entende. Ainda na nossa imperfeição, nós gostaríamos de estar sempre juntos, mas isso ainda não é possível, porque nós dependemos de corpos que são mortais, porque o espírito não morre, o espírito é indestrutível, ele não tem vida para morrer, o espírito existe, é uma flama, é a inteligência individualizada e em atuação. Então nós não vamos desaparecer, não se preocupem com isso. Até as pessoas que se suicidam pensando que acabou de complicar mais ainda. Acabou de complicar mais ainda, porque aí o suicida sempre vai ter um grande obstáculo a vencer a partir daquele ato que ele cometeu contra a própria oportunidade de estar exercitando e se livrando dos transtornos e desesperos que o levaram, às vezes, ao suicídio. Então, não tem como nos destruir, não tem como deixarmos de existir. Logo, a morte realmente para espírita não tem nenhum problema, não tem nenhum transtorno e nem desespera ninguém. Nós não morremos, nós só vamos mudar de dimensão, de endereço e vamos ser contactados pelo pensamento. Queridos, nós estamos no mês de abril, 18 de abril foi a data mais importante para a humanidade. Guardem isso. E não pensem que isso é coisa de espírita e de fanático. Guardem isso. Data mais importante para a humanidade, 18 de abril de 1857. Foi quando surgiu o Livro dos Espíritos, que consolida a doutrina espírita. É a base, a estrutura da doutrina espírita. Por que eu estou dizendo que é a mais importante? Porque se você conceber a doutrina espírita para a humanidade, você vislumbra logo a solução dos problemas da humanidade. A doutrina espírita soluciona
os problemas humanos, porque é estruturada no conhecimento de Deus, da existência de Deus, estruturada na imortalidade do indivíduo, estruturada na reencarnação, que faz com que todos os indivíduos que estão habitando o planeta e que não estejam, sejam perfeitos através do autoaprimoramento, das reencarnações. Como o planeta Terra não caberia todo mundo e não poderia ser o mínimo e o máximo ao mesmo tempo, o mais atrasado e o mais evoluído ao mesmo tempo, nós temos o outro item obrigatório, que é o da pluralidade dos mundos habitados. Existem pelo universo uma infinidade de planetas e de outros mundos, onde nós habitaremos de acordo com as necessidades e com a nossa graduação, para continuarmos o aprendizado, para a perfeição de todos, com a comunicabilidade entre nós, independentemente de estarmos vivos ou mortos, de estarmos na Terra ou em Júpiter, de estarmos na galáxia Via Láctea ou em outras galáxias, estaremos sempre contactados pelo pensamento. Então, a concepção dessa doutrina muda o planeta. Não apresenta nenhum povo como salvo, não apresenta ninguém como perdido para sempre, não apresenta nenhuma religião como a melhor do que as outras, mas apresenta o conhecimento das leis da natureza, para que tudo se transforme em paz, em harmonia, em fraternidade, respeito e responsabilidade. 18 de abril de 1857, anotem aí, a data mais importante para a humanidade no planeta Terra. No planeta Terra. Não é a religião predominante, não é a maior religião, não é a maior doutrina, não é o maior esclarecimento, em termos de aquisição de indivíduos, mas é realmente a maior revelação sobre as regras de Deus, que não nos torna melhores do que os outros por nós sermos adeptos disso, mas nos torna mais responsáveis do que os outros, porque nós conhecemos aquilo que eles ainda não conhecem, e nós, portanto, temos mais responsabilidade nesse processo de vida porque estamos passando. Então fica aí nossas homenagens ao mês de abril e particularmente a 18 de abril. Até porque aqui no Friburguense, e lá no programa de televisão, nós só fazemos isso, destacar a grandeza do Livro dos Espíritos e a grandiosidade da doutrina contida no Livro dos Espíritos. Espírita sem Livro dos Espíritos tira o cavalo da chuva. Quando alguém se diz espírita e não conhece o Livro dos Espíritos, é um bandista, recebe espíritos, comunica com o espírito, é candomblessista, é qualquer outra coisa, menos espírita. Espírita tem que conhecer o Livro dos Espíritos, tem que ter o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é tão importante para os espíritas, para se dizer espírita, como a Bíblia para os evangélicos. Não admite evangélico sem Bíblia. Falou em evangélico, tem que ter a Bíblia. Falou em espírita, tem que ter Livro dos Espíritos. Senão, não adianta. Se não ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Se não leu alguma coisa sobre Chico Xavier, sobre Divaldo Franco, sobre Federação, mas não é espírita. Espírita tem que conhecer o Livro dos Espíritos. E não aceitar nem tomar atitudes incoerentes com o Livro dos Espíritos. Você não pode ser espírita e usar uma figa de pendurada no pescoço. Pode ser espírita e rezar Ave Maria. Pode ser espírita e a igreja se benzer. Então, olha a diferença. Ah, mas o católico é bom. Pode ser bom. E o espírita também é bom. O protestante também é bom. Ser bom é o objetivo de todo mundo. Não importa através de que religião. Mas o espírita tem que ter um comportamento condizente, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos. Por isso que os espíritas não fazem coisas que outras doutrinas recomendam, outras religiões pregam, e o espírita não faz. Os que fazem não conhecem o espiritismo e se apresentam como espírita. Quem vai proibir? Quem vai processar alguém? Ninguém. Cada um fala aquilo que bem entende, aquilo que queira, mas nós temos que ter esse discernimento e essa lucidez que ser espírita tem que conhecer, obrigatoriamente conhecer o Livro dos Espíritos. Por isso que todos vocês devam adquirir. Quem ainda não tem e não foi sorteado aqui, adquiram o Livro dos Espíritos, estudem o Livro dos Espíritos. E o seguinte, Livro dos Médiuns. Sem esses dois aí, complica e nós não vamos ter espíritas.